indivíduo empobrecido tomou emprestado 25 florins de um próspero conhecido seu, após muitas declarações sobre suas necessitadas circunstâncias. Exatamente nesse mesmo dia, seu benfeitor reencontrou-o em um restaurante com um prato de maionese de salmão à frente. O benfeitor respondeu-o, abre aspas, como? Você me toma dinheiro emprestado e vem comer maionese de salmão em um restaurante? É nisso que você usou o meu dinheiro? Fecha aspas. Abre aspas, não lhe compreendo, fecha aspas, retrucou o objeto deste ataque. Abre aspas, se não tenho dinheiro, não posso comer maionese de salmão. Se o tenho, não devo comer maionese de salmão. Bem, quando vou então comer maionese de salmão? Fecha aspas. Não se pode encontrar aqui qualquer vestígio de duplo sentido, nem é na repetição de maionese de salmão que consiste a técnica do xiste, pois não se trata de uso múltiplo do mesmo material, mas de uma repetição real de material idêntico, requerida pelo conteúdo da anedota. Podemos ficar algum tempo bastante desconcertados por essa análise. Podemos pensar mesmo em buscar refúgio no recurso de negar que a anedota, embora nos faça rir, possua o caráter de xiste. Que outro ponto mereceria comentário na réplica da pessoa empobrecida? O fato de que tal réplica tenha muito marcadamente a forma de um argumento lógico, mas reconhecemos isso bastante injustificadamente, desde que a réplica é, de fato, ilógica. O homem defende-se de ter gasto em uma guloseima o dinheiro que lhe for emprestado, indagando com aparente fundamento quando haveria de comer salmão. Mas esta não é a resposta correta. Seu benfeitor não lhe reprovara tratar-se à base de salmão, precisamente no dia em que tomara dinheiro emprestado, mas recordar-lhe que, em tais circunstâncias, ele não teria nenhum direito a tais guloseimas. O arruinado bom vivante desconsidera o único significado possível da reprovação e responde-a com outra questão, como se tivera entendido erradamente o reproche. Consistirá a técnica do xiste precisamente no desviamento da réplica em relação ao sentido da reprovação? Se tanto uma modificação similar do ponto de vista, uma mutação similar da ênfase psíquica será talvez rastreável nos dois primeiros exemplos que sentimos muito aparentados a esse. Eis que tal sugestão constitui fácil êxito, de fato, revelando a técnica daqueles exemplos. Soulier indicou a Heine que a sociedade no século XIX reverenciava o bezerro de ouro, exatamente como os judeus no deserto. Uma apropriada resposta de Heine teria sido assim, abre aspas, assim é a natureza humana, milhares de anos não a mudaram, fecha aspas, ou qualquer coisa semelhante, exprimindo aquiescência. Mas Heine desvia sua resposta do pensamento a ele sugerido e não lhe dá, afinal, qualquer resposta. Utiliza o duplo sentido no qual é possível bifurcar-se a expressão bezerro de ouro, tomando um caminho lateral. Apoiando-se em um componente da expressão bezerro, replica como se a ênfase do comentário de Soulier aí estivesse posta.
Abre aspas, ele não é mais um bezerro, fecha aspas, reticências, etc. O desvio no xiste no banho é ainda mais evidente. Esse exemplo requer uma apresentação gráfica. O primeiro judeu pergunta: você tomou um banho? A ênfase recai no elemento banho. O segundo replica como se a pergunta tivesse sido: você tomou um banho? A mudança de ênfase só é possibilitada pela verbalização. Tomou um banho. Se tivesse ocorrido você se banhou, não seria possível nenhum deslocamento. A resposta não xistosa teria sido: banhar-me? O que você quer dizer? Não sei o que é isso. Mas a técnica do xiste consiste no deslocamento da ênfase de banho para tomou. Voltemos à maionese de salmão, já que é nosso exemplo mais direto. O que é novo nele merece nossa atenção, a partir de várias perspectivas. Primeiramente, devo denominar a técnica trazida à luz. Proponho descrevê-la como deslocamento, já que sua essência consiste no desvio do curso do pensamento, no deslocamento da ênfase psíquica para outro tópico que não o da abertura. Nossa próxima tarefa será investigar a relação entre a técnica de deslocamento e a forma de expressão do xiste. Nosso exemplo maionese de salmão mostra-nos que um xiste de deslocamento independe em alto grau da expressão verbal. Depende aqui não das palavras, mas do curso do pensamento. Nenhuma substituição de palavras possibilitará sua destruição, na medida em que seja conservado o sentido da resposta. A redução só é possível se modificarmos o curso do pensamento e fizermos o gourmet replicar diretamente a reprovação, por ele evitada na versão representada no xiste. A versão reduzida poderia então exprimir-se, abre aspas, não posso me recusar a ter preferências gastronômicas, e pouco me importa de onde procede o dinheiro que as custeia. Eis a explicação do motivo por que estou comendo maionese de salmão, no próprio dia em que lhe tomei dinheiro emprestado. Fecha aspas. Mas aí não teríamos mais um xiste, e sim um óbvio cinismo. É instrutivo comparar esse xiste com outro que lhe é muito próximo em sentido. Abre aspas. Um homem, dado à bebida, ganhava a vida em uma cidade pequena, dando aulas particulares. Seu vício tornou-se, entretanto, gradualmente conhecido e, devido a isso, perdeu a maioria de seus alunos. Um amigo foi encarregado da tarefa de insistir em que ele se emendasse. Olhe, você podia ser o melhor professor da cidade se desistisse de beber, portanto, desista. Quem você pensa que é? Foi a resposta indignada. Dou aulas particulares para poder beber. Se desisto de beber, a troco de que vou dar as aulas particulares? Fecha aspas. Este xiste apresenta a mesma aparência lógica que verificamos na maionese de salmão. Mas não se trata de um xiste de deslocamento. A réplica não é direta. O cinismo ocultado no primeiro xiste é abertamente admitido neste último. Abre aspas, beber é a coisa mais importante para mim, fecha aspas. De fato, a técnica desse xiste é extremamente limitada e não pode explicar sua efetividade. Consiste simplesmente em rearranjar o mesmo material, ou, mais precisamente, em reverter a relação de meios e fins entre beber e dar aulas particulares.
Tão logo minha redução deixa de enfatizar esse fator em sua forma de expressão, o xiste desaparece. Por exemplo, abre aspas, que sugestão descabida, o que importa para mim é beber, não dar aulas particulares. Afinal, dar estas aulas é apenas um meio de permitir-me continuar a beber. Fecha aspas. Assim, o xiste de fato depende de sua forma de expressão. No xiste do banho, a dependência do xiste em relação à verbalização. Você tomou um banho é inequívoca e qualquer modificação dela envolve o desaparecimento do xiste. Neste caso, a técnica é mais complicada, travessão, uma combinação de duplo sentido, abre parênteses, subespécie F, fecha parênteses, e deslocamento. A verbalização da pergunta admite um duplo sentido e o xiste é produzido pela resposta que descarta o sentido pretendido pelo questionante, capturando o significado subsidiário. Estamos, em consequência, em condições de encontrar uma redução que permita a persistência do duplo sentido da verbalização. Destruindo ainda o xiste, podemos consegui-lo simplesmente desfazendo o deslocamento. Você tomou um banho? O que você acha que tomei? Um banho? O que é isso? Não temos mais um xiste, mas uma exageração, maliciosa ou faceta. Um papel precisamente semelhante é desempenhado pelo duplo sentido no xiste de Heine sobre o bezerro de ouro. Permite a resposta desviar-se do curso de pensamento sugerido, abre parênteses, desvio efetuado no xiste da maionese de salmão, sem qualquer ajuda da verbalização, fecha parênteses. Na redução, o comentário de Solier e a réplica de Heine talvez ficasse assim. Abre aspas, o modo pelo qual o povo se amontoa ao redor do homem, simplesmente porque ele é rico, lembra vividamente a adoração do bezerro de ouro. E Heine, o que me parece pior não é o que o reverenciam dessa maneira por causa de sua riqueza. O que você diz não enfatiza bastante o fato de que, por sua riqueza, lhe perdoam a estupidez. Dessa forma, o duplo sentido seria retido e o xiste destruído. A este ponto, devemos estar preparados para enfrentar uma objeção que afirma que essas sutis distinções estão procurando separar coisas que pertencem ao mesmo todo. Será que todo duplo sentido possibilita um deslocamento, desviando o curso do pensamento de um sentido para o outro? Estaremos, pois, preparados para permitir a postulação do duplo sentido e o deslocamento como representantes de dois tipos de técnicas de xiste bastante diferentes? É bem verdade que existe a relação entre duplo sentido e deslocamento, mas tal fato não afeta em nada a nossa distinção das diferentes técnicas de xiste. No caso do duplo sentido, o xiste não contém mais que uma palavra capaz de múltipla interpretação, permitindo ao ouvinte encontrar a transição de um pensamento a outro. Travessão. Transição que, um tanto forçadamente, se faz equivalente ao deslocamento. No caso de um xiste de deslocamento, porém, o próprio xiste contém um curso de pensamento no qual se cumpre um deslocamento dessa espécie. Aqui, o deslocamento faz parte do trabalho de criação.
do xiste, não integra o trabalho de compreensão dele. Se a distinção não está clara para nós, dispomos de meio infalível de torná-la tangível em nossas tentativas de redução. Mas há aqui um mérito que não negamos a essa objeção. Desperta nossa atenção para a necessidade de não confundir os processos psíquicos envolvidos na construção do xiste, abre parênteses, a elaboração do xiste com os processos psíquicos envolvidos em sua interpretação, a elaboração da compreensão, fecha parênteses. No momento, nossa investigação restringe-se à primeira. Há outros exemplos da técnica de deslocamento? Não é fácil encontrá-los. Um exemplo direto é fornecido pelo seguinte xiste, que, além do mais, não é caracterizado pela lógica aparente que tanto sobrecarregou a interpretação de nosso caso modelo. Um palafreneiro recomendava a um freguês um cavalo de sela. Se você partir nesse cavalo às 4 da manhã, estará em Pressburg às 6h30. Travessão. E o que eu vou fazer em Pressburg às 6h30 da manhã? Aqui o deslocamento salta aos olhos. O tratador, obviamente, menciona essa hora matinal de chegada à cidade provinciana simplesmente para demonstrar, para exemplificação, a capacidade do cavalo. O freguês deixa de lado a capacidade do animal, que ele não questiona, para deter-se nos dados do exemplo escolhido. A redução desse xiste, consequentemente, é fácil de ser feita. Maiores dificuldades são apresentadas por um outro exemplo cuja técnica é mais obscura, podendo ser, entretanto, qualificada como duplo sentido combinado com deslocamento. O xiste descreve a prevaricação de um Shadchan, abre parênteses, um agente matrimonial judeu, fecha parênteses, pertencendo assim a um grupo que referiremos com frequência. Abre aspas, o Shadchan assegura ao pretendente que o pai da moça não mais era vivo. Depois dos esponsais, soube-se que o pai estava ainda vivo e cumpria, no momento, sentença em uma prisão. O pretendente protestou junto ao Shadchan, que replicou: bem, mas o que foi que eu lhe disse? Você de certo não chama a isso viver? Fecha aspas. O duplo sentido funda-se na palavra viver e o deslocamento consiste na mudança do significado da palavra operada pelo Shadchan do sentido usual, oposto a morrer, ao sentido que toma na expressão isto não é viver. Ao fazê-lo, explica retrospectivamente seu primeiro pronunciamento como investido de que duplo sentido. Embora tal múltiplo significado fosse, neste caso particular, decididamente remoto, portanto, a técnica se assemelharia à do xiste do bezerro de ouro e à do xiste de banho. Mas há aqui um outro fator a ser considerado, cuja proeminência interfere em nossa compreensão da técnica. É possível descrevê-lo como um xiste caracterizante. Procura ilustrar, através de um exemplo, a característica mistura de imprudência mentirosa e de presteza de réplica dos agentes matrimoniais. Consideremos que esse seja o arcabouço externo, a fachada do xiste, seu sentido, travessão, o que vale dizer seu propósito, travessão. É algo diferente, devemos assim adiar uma tentativa de reduzi-lo.
Após esses complicados exemplos de análise mais difícil, será com satisfação que, uma vez mais, voltaremos a um exemplo reconhecível como a mostra perfeitamente direta e transparente de um xiste de deslocamento. Abre aspas, um schnorrer, mendigo judeu, aproximou-se de um opulento barão, suplicando-lhe que lhe provesse o sustento em sua viagem a Ostende. Os médicos, dizia ele, tinham-lhe recomendado banho de mar para restaurar a saúde. Muito bem, falou o homem rico, vou dar-lhe alguma coisa para isso. Mas será necessário que você vá precisamente a Ostende, a mais cara de todas as estações de banho de mar? Travessão. Herr Barão foi a ressentida resposta. Não considero nada caro demais quando se trata de minha saúde. Fecha aspas. Sem dúvida, este é um ponto de vista correto, exceto quando emitido por um pedinte. A resposta é dada como partindo de um homem rico. O Schnorrer comporta-se como se fosse seu o dinheiro que despenderia em prol de sua saúde, como se o dinheiro e a saúde fossem objeto da preocupação da mesma pessoa. Partamos novamente deste exemplo altamente instrutivo, a maionese de salmão. Apresenta-nos também uma fachada onde se exibe impressionante alarde de raciocínio lógico. Descobrimos, ao analisá-lo, que a lógica foi utilizada para ocultar um ato de raciocínio falho, travessão, a saber, um deslocamento do curso de pensamento. Esse fato pode servir para lembrar-nos, ainda que o faça apenas por via de uma conexão contrastante, que outros xistes, por diferentes que sejam, exibem indisfarçavelmente algum nonsense ou estupidez. Devemos estar curiosos por conhecer o que seja a técnica de tais xistes. Começarei pelo exemplo mais poderoso de todo o grupo, igualmente seu exemplo mais simples, de novo um xiste judeu. Abre aspas. Itzig fora declarado apto para prestar serviço na artilharia. Ele era nitidamente um rapaz inteligente, embora intratável e desinteressado no serviço. Um dos oficiais, seus superiores, que lhe votava alguma simpatia, tomou-o de parte e disse-lhe: Itzig, você não nos serve para nada. Vou lhe dar um conselho. Compre um canhão e faça sua independência. Este conselho, que pode suscitar um riso franco, é um óbvio nonsense. Nem canhões estão à venda, nem é possível a um indivíduo comprando-os fazer sua independência enquanto unidade militar. Travessão. Em outros termos, estabelecendo-se por conta própria. Entretanto, é impossível duvidar sequer por um momento de que o conselho seja mero nonsense, mas um nonsense xistoso e um xiste excelente, como se converte um nonsense em um xiste. Não é preciso refletir muito. Podemos inferir dos comentários das autoridades acima, indicados na introdução, que há sentido por trás dessa chistosa falta de sentido, e tal sentido é responsável pela conversão do nonsense em xiste. É fácil descobrir o sentido em nosso exemplo. O oficial que dá este absurdo ao artilheiro Itzig está se fazendo de estúpido apenas para demonstrar a Itzig a estupidez de seu próprio comportamento. Está imitando Itzig. Vou dar-lhe um conselho tão estúpido quanto você.
Ele interessa-se pela estupidez de Itzig e a esclarece para este, tomando-a como plataforma de uma sugestão adequada aos desejos de Itzig. Se Itzig possuísse um canhão e cumprisse suas obrigações militares por sua própria conta, quão útil lhe seria sua inteligência e ambição, em que bom estado ele manteria o canhão e quanto não havia de se familiarizar com seu mecanismo ao ponto de competir com os demais possuidores de canhão. Interromperei a análise desse exemplo para ressaltar o mesmo sentido no nonsense no caso de um xiste absurdo, mais curto e mais simples, embora menos óbvio. Não nascer seria a melhor coisa para os mortais. Entretanto, acrescenta um comentário filosófico em Fleischenblätter. Abre aspas, isto é coisa que apenas acontece a 1 em cada 100.000 pessoas, fecha aspas. Este acréscimo moderno à antiga consideração é um evidente nonsense, tornado ainda mais imbecil pelo ostensivamente cauteloso, entre aspas, apenas. Mas o acréscimo conectado à asserção original enquanto limitação indisputavelmente correta torna-se adequado para nos abrir os olhos quanto ao fato de que essa sábia sentença solenemente acolhida não é muito superior a um desatino. Quem não tenha nascido não é, em absoluto, um mortal, não havendo para este nada de bom nem de melhor. Assim, o nonsense no xiste serve para revelar e demonstrar um outro nonsense, tal como no exemplo do artilheiro Itzig. Posso acrescentar aqui um terceiro exemplo que, pelo seu conteúdo, dificilmente mereceria a extensa descrição que requer, mas que exemplifica novamente e com especial clareza o uso de nonsense em um xiste para revelar algum outro nonsense. Abre aspas. Um homem obrigado a seguir viagem confiou sua filha a um amigo, solicitando-lhe que velasse pela virtude dela durante sua ausência. Meses mais tarde, ele retornou e encontrou-a grávida. Como se esperava, ele reprovou amargamente seu amigo, que lhe parecia incapaz de explicar tal desgraça. Bem, perguntou finalmente o pai, onde ela dormia? No quarto com meu filho. Mas como você pode deixar que ela dormisse no mesmo quarto que seu filho, se eu tanto lhe implorei que a protegesse? Afinal de contas, havia um biombo entre eles. A cama de sua filha ficava de um lado e a do meu filho do outro, e o biombo ficava no meio. E suponha que ele contornasse o biombo? É verdade, retrucou o outro pensativamente. Isso bem pode ter acontecido. Fecha aspas. Obtemos com a maior facilidade a redução desse xiste, cujas qualidades, por outro lado, pouco o recomendariam. Seria, obviamente, algo como... Abre aspas, você não tem o direito de censurar-me. Como pode ser tão estúpido a ponto de deixar sua filha em uma casa onde ela seria obrigada a viver na constante companhia de um jovem? Como seria possível a um estranho responder pela virtude de uma moça em tais circunstâncias? Desse modo, a aparente estupidez do amigo apenas reflete a estupidez do pai. Fecha aspas. A redução descarta a estupidez do xiste e, ao mesmo tempo, o próprio xiste. O elemento estupidez por si só não fica eliminado, é possível reencontrá-lo em outro ponto do contexto da sentença, após a redução desta ao significado original. Podemos tentar agora uma redução do xiste sobre o canhão. O oficial devia ter dito
certo, abre aspas. Itzig, sei que você é um negociante inteligente, mas asseguro-lhe que será muito estúpido de sua parte não entender que é impossível comportar-se no exército como no mundo dos negócios, onde cada um age por si e contra os outros. Na vida militar, a subordinação e a cooperação são a regra. Fecha aspas. A técnica dos xistes absurdos que temos até aqui considerado consiste, portanto, em apresentar algo que é tão estúpido e absurdo, seu sentido baseando-se na revelação e na demonstração de algo que seja mais estúpido e absurdo. Será o uso do absurdo na técnica do xiste sempre de igual importância? Eis aqui um exemplo que fornece resposta afirmativa. Abre aspas, quando em certa ocasião Pochon, não sei como ler, Phocion, foi aplaudido após fazer um discurso, virou-se para seus amigos e perguntou-lhe: qual foi a besteira que eu falei agora? Fecha aspas. A pergunta soa absurda, mas captamos imediatamente seu sentido. Abre aspas. Que terei dito eu que agradou tanto a estes estúpidos? Devo sentir-me envergonhado por seu aplauso? Se o que eu disse agradou aos estúpidos, não terá sido algo muito sensato. Fecha aspas.